A Conferência do Clima da ONU chegou ao fim com um acordo considerado decepcionante para os países em desenvolvimento. O texto final prevê um repasse de 300 bilhões de dólares ao ano por países ricos. O valor vai ser usado para financiar o combate às mudanças climáticas, mas ficou muito abaixo do que estava sendo pedido. A gente entende os impactos dessa COP no CNN Terra com o nosso analista de clima e meio ambiente, Pedro Cortes. Na verdade, eu falei uma coisa errada, né, professor? É 30 bilhões de dólares ao longo de vários anos, se eu não me engano, até 2035. Não apenas 30 bilhões, 300 bilhões anuais. 300 bilhões anuais? Anuais. É muito dinheiro e, mesmo assim, não é suficiente, professor. Boa noite. Boa noite. Não é suficiente porque os países pobres e os países em desenvolvimento, eles pleiteavam 1,3 bilhão de dólares ao ano. Na verdade, o que se constitui esse financiamento climático, né? Os países ricos, eles se propõem a reduzir daqui para frente as reduções, né, das emissões de gases de efeito estufa. Mas eles não querem arcar com o passado, né, com a quantidade de gases que eles emitiram, que está na atmosfera e que causa uma série de distúrbios, né, no clima e prejudica sobremaneira os países pobres ou os países em desenvolvimento. E cá entre nós, como eles emitiram nos séculos 19 e 20. Exatamente, né? O CO2, que é o mais importante, ele permanece décadas na atmosfera. Então, ainda o que foi emitido no início do século passado continua na atmosfera. E os países ricos não querem arcar com esse passivo ambiental, né? Então, ante o pleiteado, que era 1,3 trilhão de dólar ao ano, e o que foi acordado, né, 300 bilhões de dólares ao ano, há uma diferença significativa, ou seja, menos de 25% daquilo que foi pleiteado. E o acordo ele tem um outro problema, porque ele não fala exatamente de onde esse recurso virá. Pode ser fundo público, pode ser fundo privado, e aí, incluindo nos fundos privados, né, os recursos privados, podem se encaixar, por exemplo, financiamentos a juros de mercado contratado para projetos que tenham algum impacto ambiental. Então, isso poderia ser contabilizado dentro desses 300 bilhões prometidos. Ou seja, o Azerbaijão não conseguiu negociar isso com os países, né, para se chegar a um consenso, né? Então, realmente é uma tarefa que fica pendente. E fica pendente para a próxima COP, que não por acaso será no Brasil, em 2025, em Belém. Conseguiremos peitar os países ricos tendo a COP aqui no nosso solo? Olha, pelo retrospecto que a gente teve no G20, onde uma diversidade maior de temas e temas por vezes muito sensíveis a diversos países, né? Como a gente conseguiu negociar isso com uma carta onde todos os participantes, todos os países assinaram, não foi uma carta da presidência, foi uma carta em que todos subscreveram, a gente tem realmente condições de conseguir um acordo desse tipo, né? Nós temos no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, nós temos o conhecimento, a prática necessária para que isso seja efetuado. Agora, um acordo desse tipo, ele não é concebido e celebrado apenas nas 2 semanas da COP. Ele começa a ser trabalhado hoje, né? Então, a COP, na verdade, é um momento de celebração de um acordo que já foi costurado nos meses anteriores e, eventualmente, algum ajuste na redação. Então, é mais uma tarefa que fica para a COP 30, mas eu acredito, sinceramente, que a gente tenha condições de dar conta dela. E por ser na Amazônia é muito simbólico também, né, professor? Exatamente. Nós temos, o Brasil ele é muito representativo na questão ambiental, porque nós temos uma liderança muito importante por conta da Marina, o próprio Lula vem exercendo isso, e nós temos o que mostrar. Nós temos a transição energética que já vem ocorrendo há muito tempo, tanto para a geração de energia elétrica, quanto para a movimentação da frota. Nós temos fontes renováveis, fontes limpas, e vem crescendo a utilização disso. Isso serve de exemplo para os países e também de motivação para que a negociação se dê a bom termo. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Toda segunda e quinta no quadro CNN e, claro, também quando as notícias acontecem, né, professor? Muito obrigado, boa noite. Boa noite.